Alô, confraria! Que bom que você clicou nesse vídeo para assistir o podcast de hoje. E hoje nós estamos aqui, claro, como sempre, com César Rovell, que é o nosso confrade fundador. E nós temos a alegria hoje de receber também um confrade honorário, que é uma das pessoas que mais colabora para os nossos vídeos de review de peças, que é o Jorge Galan. Já vou apresentar ele para vocês, mas primeiro meu boa tarde para o César. Tudo bem, César? Caco, tudo bem? Como vai? Maravilha, hoje a gente vai falar com o Senhor dos Relógios, tem o Senhor dos Anéis, nós temos aqui hoje o Senhor dos Relógios. Jorge, tudo bem? Tudo bem, primeiramente eu queria agradecer, né? Uma honra estar aqui na frente desses dois feras aqui, já conheço faz muito tempo, eles também têm mais expertise do que eu, mas vamos lá. Olha, você que curte relógio, nós vamos hoje estar falando aqui com o Jorge Luiz Vasilakis, da JLV, Joias e Relógios. O Jorge, ele empresta muitas das peças que você vê nos vídeos aqui no nosso canal, talvez a maioria delas, vem do Jorge, né? Nós temos outros colaboradores, pessoas que nos ajudam bastante, Éder, Paulo, Mauro da Watchtime, muitos já estiveram aqui conosco, mas hoje nós temos a alegria de falar com o Jorge, e foi difícil de marcar esse podcast, porque o homem é um cidadão do mundo, viaja, e peguei ele no pulo, porque amanhã também já não vai estar aqui, né? Jorge, nós queremos conhecer um pouquinho, para quem ainda não conhece, um pouquinho da tua história, quero que você fale um pouquinho da tua empresa, nós vamos falar muito de relógio aqui. E veja, já apresentei o homem como o senhor dos relógios e hoje você percebe que o ditado casa de ferreiro, espeto de pau. O homem veio aqui sem nenhum relógio, César. Incrível, né? É verdade, é verdade. É para não humilhar a gente, ele foi bonzinho, sabe, César? É a pressa, atrasado, correria, é bem isso. Jorge, me conta um pouquinho como é que você começou. Vamos lá para trás. Como é que você caiu nesse mundo de relógio? Você sabe que essa é uma pergunta que todo mundo faz. Todo mundo faz. Então, eu estou nesse ramo, por incrível que pareça, há 31 anos vai fazer. Eu comecei, já vou contar a minha idade, comecei com 20, estou com 51, então dá 31 anos. Começou assim, ó, eu, como você falou, eu sempre gostei de viajar e tal. E quando eu tinha, acho que uns 16, 17 anos, quando eu passei na faculdade, com 18 anos, a minha mãe me deu de presente um Breitling Chronomate, pulseira Rolon, aço com mostrador vinho. Me lembro até hoje, se eu soubesse que ia mexer com o relógio, eu teria guardado esse relógio. Claro. Era lindo. Uma peça histórica, né? Enfim, eu passei no vestibular, ganhei esse relógio e como te falei, né, eu gostava muito de viajar e tal. E eu me lembro, acho que eu estava acho que logo que eu fiz 21, que eu comecei mesmo com isso aí, o que aconteceu? Qual foi a virada? Eu fui morar nos Estados Unidos, eu tranquei a faculdade, fui morar lá nos Estados Unidos. Você estava fazendo faculdade de quê, Jorge? Engenharia mecânica. Tá. O pior é que sou formado e pós-graduado em engenharia mecânica, mas nunca exerci, nunca exerci. Nem para abrir um reloginho e mexer no mecanismo mas dele? Quem sabe isso, entendeu? Às vezes sempre gostei de mexer. E daí o que aconteceu? Daí quando eu volto de viagem, claro que lá você já observa. Você morou onde? Eu morei na Califórnia, em Fresno, uma cidade lá do interior da Califórnia. E quanto tempo você ficou lá? Fiquei lá 1 ano, na verdade fiquei 11 meses lá. E daí quando eu voltei, eu tranquei a faculdade e voltei, claro que lá nas viagens, não só nessa, nas outras, eu sempre reparei que existiam essas lojas de relógios seminovos, que você trocava e tal e tal. Eu chegando aqui no Brasil, e eu, claro, também pelos amigos, assim, a gente sempre saía jantar fora e tal, e meus amigos também sempre compravam relógio zero na loja, como eu tinha esse Breitling. E daí eu queria trocar meu relógio por um Submarino Acior Azul. Nossa, um Sub Acior Azul e tal e tal. Enfim. Aí um dia conversando na mesa entre amigos e tal, um dos meus amigos falou assim, tem um cara lá em São Paulo que ele pega teu relógio e tal. Eu falei, nem sabia que tinha isso no Brasil. E eu realmente não sabia. Eu consegui o telefone desse cara, se chamava Ted, chama Ted hoje. Se alguém lá de São Paulo já deve ter ouvido no Ted Roosevelt. Esse cara foi um cara também que começou a introduzir a mexer com relógio. Ele mexia com barco, carro e mexia com relógio na casa dele, só pra nata de São Paulo. Ele é brasileiro? Brasileiro. Enfim, ele é falecido, já faleceu, mas quem mexe, assim, vamos dizer, old school que mexe, que começou... Conhece o cara. Conhece o Ted, todo mundo conhece o Ted. Enfim, daí eu fui para São Paulo e ele me atendeu super bem. Eu falei, Ted, eu queria trocar. Daí nunca me esqueço, eu deixei meu Breitling lá
e comprei esse Submarino A Senhor Azul. Dei uns cheques lá pré-datado e tal, e vim para Curitiba. Enfim, cheguei aqui, saindo com os amigos, assim, conversando e tal. Eu falei, porra, fiz isso e tal. Os meus amigos, pá, que beleza e tal. Daí um amigo meu falou assim, eu nunca me esqueço, estava perto do Natal. Ele falou, porra, eu também queria trocar o meu. Isso era o quê? Década de 90? Não, eu já te digo, foi em 1900... década de 90, foi em 1990, foi quando eu comecei, 91, 92, vai fazer 30 anos. Exatamente isso. Porque eu passei no vestibular em 88. Isso. Eu voltei dos Estados Unidos em 1990. Então foi isso. 1990, 91. Acho que estava para passar para 90, para 91. Era a época de Natal. Enfim, daí um amigo meu falou: eu peguei e fui para São Paulo de volta. Eu fui para São Paulo de volta. Falei, Ted, o negócio é o seguinte e tal. Tem uns amigos meus. Eu sempre gostei de fazer rolinho e tal. Aí eu falei, Ted, porra, tem uns amigos meus lá em Curitiba e tal. Aí, posso levar esses relógios e tal? Cara, e eu vou te dizer uma coisa, graças a Deus, assim, que o cara teve confiança em mim. Eu acho que eu já tinha voltado lá e comprado mais um Omega para um amigo meu. E daí, nisso, ele foi me dando os relógios, eu fui deixando os cheques calção. Cara, e assim, e eu sempre falo para todo mundo, daí para frente a história, é inacreditável. E daí comecei a mexer, aí foi com um amigo, outro amigo que indicou. Aí eu tinha um escritório na minha casa, eu fazia engenharia, mas ao mesmo tempo eu atendia os amigos. Cara, e um foi falando pro outro, e se espalhou muito rápido, por quê? Porque era um mercado que não existia na época. Até hoje é difícil, hoje qualquer pessoa que vai entrar, até hoje às vezes eu falo com pessoas e elas não sabem que existe um mercado de relógio usado. Seminovos, né? Então o que acontece? Hoje o cara eu sempre dou o exemplo do carro. O cara tem uma concessionária lá de carro, o cara compra um carro lá de X marca, outra marca, quando ele quer comprar, ele voltar lá, ele pode dar o dele usado. Aqui nas nossas lojas não existe. Tá? De relógio. Então o cara vai lá, vai comprar um Rolex, vai comprar um Breitling, vai comprar um Bulgari, vai comprar um Audemars Piguet. Hoje o cara na concessionária, no dealer mesmo, ele não pode voltar lá e, eu comprei esse relógio aqui, quero dar no negócio, entendeu? Então, assim, até hoje tem muita gente que não sabe. Então, naquela época, lá atrás, quando eu comecei, tinha muita gente que tinha relógio em casa e queria trocar e não sabia. E na minha humilde opinião, não sei se o César concorda, os dealers estão perdendo uma oportunidade maravilhosa de fazer dinheiro, né? Mas você sabe que nos Estados Unidos, Europa, tem muita loja lá que os caras são dealer e tem os pre-owned do lado, na mesma espaço, loja. Né? Separado, né? Como funciona o de carro aqui no Brasil. Exatamente. Né? Tem a concessionária e tem o pátio dos seminovos. Exatamente. E daí, como eu sempre falo, daí pra frente foi história, né? Daí, graças a Deus eu fiz meu nome, sabe? E daí abri meu primeiro escritório. Meu primeiro escritório abri de sócio com um amigo meu aqui que mexia com relógio, eu não entendia nada, né? Ele mexia assim com um relógio bem mais baratinho, daí o Agostinho, o Benjamin. Sim, claro. Daí lá no começo. Não sabia que você tinha feito sociedade com eles. Não, porque assim, quando eu comecei a trabalhar em casa, e daí um monte de amigos meus iam lá comprar e falaram deles, e um dia eles entraram em contato comigo. Daí eu fui lá e tal, e eles tinham uma lojinha no centro e tal. Eu comecei com uma lojinha no centro, daí depois eu mudei pro Shopping Novo Batel? Por Executive Center Everest. Você teve ali também. Do Executive Center Everest, daí que eu fui pro shopping. Tá. E daí pro shopping, agora eu tô no outro escritório lá. E eu tô, como eu te falei, tô há 31 anos nesse mercado aqui. Pois é, o Benjamin saudoso, né? Faleceu durante a pandemia, mas queremos deixar aqui um abraço pro Agostinho, né? Da Agostinho, cara, boa gente aqui de Curitiba também. Isso. E a nossa saudade do Benja, porque o Benja era um cara também nota 10, né? Um cara que você se divertia. Né? Polêmico. Um cara boa gente. Mas me conte, assim, hoje, o que você mais vende? E como é que tá o mercado no Brasil? Tá, vamos lá. Hoje o que mais vende, não é o que hoje mais vende, o que sempre mais vendeu. Rolex. Não tem jeito. Rolex é crise, não tem crise. Não tem, né? Não adianta. E esses dias até eu vi aqui, nem quero falar besteira, mas eu vi, tava lá a brands, as marcas que mais vendem. Porra, Rolex... A Rolex sozinha vende mais que todo mundo, né, César? Maior que todo o SWAT Group, maior que Richemont. É impressionante. É inacreditável. Todo mundo quer ter um Rolex e tal, e imagina, então, é uma marca que sempre vendeu
vende bem, vende sozinha. É uma marca que não sou eu o vendedor. Não precisa ser vendedor para vender Rolex, mas verdade. Mas ela vende sozinha. E como está o mercado? O mercado pandemia foi um dos melhores mercados que eu vi de venda de relógios. É inacreditável. Que coisa incrível. Como eu te falei, 30 anos que eu mexo em relógio. Graças a Deus, vocês sabem, eu tenho uma clientela super boa, vendo bem, não posso reclamar. Nesses 31 anos eu aprendi que nesse mercado, você tem que dançar conforme a música. E eu aprendi a dançar. Porque teve crise lá atrás, crise lá fora, nos Estados Unidos, Europa, na China. E você vai aprendendo a mexer com crise. E, por incrível que pareça, o pessoal na crise vende. Na crise, às vezes, você cresce. Exatamente. E daí o que acontece? Muita gente vende relógio, daí vem as oportunidades boas, enfim. Quando o dólar sobe, o pessoal reclama, mas é uma boa oportunidade, desce também. Enfim, existe um... Mas assim, eu penso que movimento é crescimento. Exatamente. Quando está parado é um problema, né? Em tudo. Então, a pandemia foi um negócio muito engraçado. Quando começou a pandemia, eu nunca me esqueço, fevereiro, eu tinha voltado uma viagem, de esqui. Eu cheguei no Brasil aqui, no avião, quando estava voltando, já estava todo mundo de máscara e tal. Eu cheguei aqui e começou a pandemia. Quando começou a pandemia, fechou tudo, né? Primeira vez na minha vida que eu pensei, o que eu vou fazer? Eu quero ver minhas reservas, porque todo mundo em casa. Ninguém vai gastar, ninguém sabe o que está acontecendo. Cara, ninguém vai comprar relógio. Foi a primeira vez na minha vida. O raciocínio lógico seria isso, né? No princípio, todo mundo pensou assim, né? Não, eu pensei num... Mas, enfim, foi os meus 3 melhores anos de venda, disparado. Será que não foi um lance assim do cara... Você vê, o próprio Benjamin, né? Benjamin era um cara que não tinha idade para morrer. Morreu por causa da pandemia. Um cara da nossa faixa etária, 50 e poucos. Será que as pessoas começaram a comprar esse tipo de coisa naquele pensamento, não sei se eu tô vivo amanhã? Porque começa a perder os amigos próximos, parentes. Eu tenho certeza que foi 3 motivos, tá? O primeiro motivo foi que aconteceu o seguinte... Muita gente que compra relógio e tal, e compra carro, eles são pessoas que viajam muito, entendeu? Todo mundo viaja, você viaja, eu viajo, ele viaja e tal, todo mundo hoje viaja. Então o cara viaja 2, 3 vezes por ano, então a conta é o seguinte, cada viagem vale X. Então, e ele parou de viajar. 3X que ele não viajou, ficou em casa. Daí a mulher, a esposa, fazia uma plástica, um negócio e tal, custa não X. Tinha isso também. Ficava em casa, tá? Não faziam nada. Aquele dinheiro acumulando, por incrível que pareça, tinha muita gente ganhando dinheiro aplicado e tal. Enfim, os fazendeiros, o agro explodindo. Então, o dinheiro, o que os caras faziam? Queriam gastar. Eles compravam um carro, compravam um barco e compravam muito relógio, tá? E daí teve a segunda coisa que foi o medo de morrer. Eu perdi, o meu melhor amigo eu perdi na pandemia. Então, assim, você vê o cara lá próximo teu morrer que você nunca vê, daí você quer, alguma coisa você tem que fazer, o cara, vou gastar, vou comprar. E a terceira coisa que alavancou as vendas, que vocês sabem melhor do que eu, que faltou mercadoria na prateleira, entendeu? A escassez, né? Aí a escassez, aí foi que a gente nadou de braçada. Várias manufaturas fecharam a fábrica durante a pandemia, né? Nossa, assim, foi aí, eu até, depois vocês me corrijam, né, depois a gente pode conversar sobre isso. Eu acho que até a Rolex, ela viu nisso um marketing bom, que até, você está entendendo? Porque o que aconteceu? Ela viu que o que aconteceu, vou dizer só na Rolex, como aconteceu com as outras marcas. Todo mundo querendo comprar nas lojas, então chegava lá 30 relógios, tinha uma fila de 1 quilo, de 1 ano, 2 anos, o cara comprava, então ele vendia tudo que chegava, então assim, eles aumentaram o preço, então ele viu que o lucro dele aumentou, com muito menos pessoas trabalhando, e o desejo do relógio é o mesmo. Menos trabalho com mais dinheiro. Exatamente. É o sonho de todo empresário. E muita gente querendo comprar. Então, até hoje, daí os caras, terminou a pandemia, os caras falaram, vai voltar, vai regulamentar. Entendeu? A normalizar. Você chega nas lojas na Suíça. Não tem. Estava na Suíça, não tem. Não tinha. Não tem. Daí, relógio só para demonstração na vitrine. Só para demonstração. Então eu acho assim que, veja, até isso virou um marketing para eles. Nós vamos vender muito menos relógio, vamos faturar a mesma coisa, o desejo é o mesmo. Então, o desejo eu acho até aumenta, né? Porque o cara não pode... Não, quer dizer, o desejo, aumenta o desejo e aumenta o próprio desejo pela marca. Sim. Então, eu tava numa loja agora, eu tava em Miami, e eu tava na Patek, ela foi comprar uma pulseira lá, e daí
tava o diretor da Patek lá dentro, um dos diretores. Daí o cara, ele tava me contando que o Aquanaut, o Aquanaut acho que custa tava $22 mil, a tabela dele, um troço assim. Aí eu tava conversando com ele e tal, eu dei uma de boba ali, porque eu tava com o Patek no pulso, entendeu? Foi que tinha de trocar. Eu falei, eu tô querendo tal. Como é que tá a fila? Ele me falou o seguinte, ó, só pra você ter uma ideia, esse relógio que você tá usando aqui, para você comprar hoje aqui, você tem que entrar, a gente não tá mais pegando nem nome. Ele me falou que vem 3 por ano, por loja, 3. Não dá. Tem mais de 100 pessoas na fila, então hoje nem que você for um bilionário, entendeu? Não é questão mais de dinheiro. Não, zero. E algumas marcas você tem que ter histórico com ela para poder comprar. Exatamente. Engraçado que isso, antes da pandemia, quem fazia muito era Richard Mille, entendeu? Ademar Piguet. Então assim, você queria comprar e você tinha que ter comprado não sei quanto Então, como a gente tá falando da pandemia, então acho que foram essas 3 coisas, né? E tá claro, faltando mão de obra, as lojas fechadas e tal. Então, por isso que ainda juntou com o negócio que, como é o nosso mercado, o mercado de seminovos, tinha muita gente que se apertou e teve que vender a mercadoria. Então, a mercadoria era assim, cara, eu comprava a mercadoria, ela não parava no estoque. Então, assim, eu fiquei 3 anos sem ter esportivo no meu estoque. Porque não parava, você vendia sozinho, qualquer esportivo. Quando chegava já estava vendido, era só ligar para os clientes. Não, era Panerai, Audemars Piguet, Cartier, então que vinha, entendeu? Agora hoje não, hoje já estabilizou, normalizou as coisas e tal. Mas o mercado hoje, nesses 3 anos, aí teve um outro negócio, surgiu muito comerciante de relógio. Surgiu... Querendo surfar a onda, né? Surfar a onda é o seguinte, me colocaram um dia no grupo, imagina, eu comecei, como eu te falei, há anos atrás, tinha 6 caras aqui no Brasil. Eram 6, era eu, era 3 do Rio de Janeiro, era um outro de Recife, entendeu? Pequeno. São Paulo, era muito pequeno, a gente se conhecia. Esses dias, daí quando na pandemia me colocaram um dia num grupo ali, tinha 80 caras que metiam com relógio, eu nunca tinha visto aquilo. Então assim, hoje surgiu muita gente que eles pediu para alguém ir lá na loja pegar e tal, então assim, então hoje em dia tem muita gente mexendo com relógio, entendeu? Então, porque dá dinheiro, porque não sei o que, os caras acham fácil, mas porque os caras estão começando agora, só que os caras pegaram uma época boa. Então sempre me perguntam, mas o que você acha desses caras aí? Esses caras aí não vão sobreviver, entendeu? Porque ele tem, por exemplo, eu tenho minha clientela de 15 anos, entendeu? Eu tenho entendeu? Meu cliente de 30 anos atrás, esses dias foi na loja, foi o meu cliente de 30 anos atrás, com o filho e com o neto, os 3 compraram. Então assim, eu tô dando um exemplo. Então esses caras ficavam só repassando entre comerciantes, entendeu? Então, o mercado hoje, como tá? O mercado hoje, ele voltou o que era lá atrás, com uma escassez um pouco de relógio, né? E eu acho assim que ele deu uma retraída um pouquinho, assim... Considerando antes da pandemia, você acha que diminuiu? Diminuiu um pouquinho, um pouquinho. Hoje você encontra os relógios, entendeu? Não encontra nas lojas, mas você encontra hoje no mercado de seminovos. Hoje você encontra. Todo relógio que você quiser, você encontra lá. Antigamente você não encontrava nem os caras que mexiam com seminovos. E os preços? Os preços, vamos dizer assim, eles caíram 30%. Teve relógio que caiu mais, mas assim, Patek, Audemars Piguet, Rolex, aqueles que explodiram assim. Com relação ao pico da pandemia. Exatamente, 30%. Aí começou um comentário que ia cair mais. Mas eu tive agora, como eu te falei, nos Estados Unidos lá, eu acho que ele chegou no limite, não vai mais baixar. Não vai, esqueça. Esqueça, não vai baixar. Até porque agora começou a girar na Europa. Ele parou, depois da pandemia, ele parou o comércio nos Estados Unidos e Europa. Então, Estados Unidos, Europa e China, eles ditam muito o mercado, entendeu? Então, agora começou a girar e tal. Eu acho que vai normalizar os preços, mas, assim, eu tenho certeza que as marcas, né, as melhores, elas vão segurar os melhores relógios delas, como elas sempre fizeram. Vão manter essa dificuldade de você achar. Escassez, né? Isso é uma ferramenta de marketing extraordinária. Inacreditável. Valoriza, né? Você vê, eu acho que muito é também por causa dessa escassez. O relógio não deixa de ser uma reserva de valor. Sim. Né? Você compra. Claro,
Estamos falando aí de algumas marcas, né? Patek Philippe, AP, Rolex, sem dúvida nenhuma. E que valorizou, essas 3 marcas especificamente, valorizaram mais do que qualquer investimento nos últimos 5 anos. Então, para a pessoa que tem grana, é um grande negócio, né? Você compra uma joia, porque não deixa de ser uma joia, usa aquilo, tem lá o seu status, porque o relógio confere um status, e depois, se você quiser vender, você vende até por um preço superior ao que você pagou, né? Isso que você falou, esses dias eu recebi um negócio aí que nos últimos 6, 7, 8 anos, entre ações, soja, ouro, o relógio estava em primeiro. Inacreditável. Primeiro. A gente falava, quando eu trabalhava na TV, eu falava sempre, olha, isso aqui é reserva de valor, isso aqui é investimento. Mas naquela época, eu parei em 2012, não era tanto quanto é hoje, mas já era um investimento, porque o dólar aumentava o preço do relógio, naturalmente. E muita gente ligava lá, manda o leiloeiro parar de falar que isso é investimento, não é. Tá aí, é a prova, né? Viva, tá aí os relógios, todo mundo que comprou relógio tá feliz da vida, porque se quiser vender hoje, pega um preço melhor. Vender na hora. Você falou da Rolex, que outras marcas são campeoníssimas assim de venda? Não sei se são as mesmas que eu tinha lá na época do leilão. Vamos dizer assim, o Audemars Piguet, claro, o Patek, eu já falei, eu fiquei citando essas 3 assim, mas assim, uma marca que subiu muito, que aumentou o volume de venda muito, foi a Cartier. Legal. A Panerai e o que eu tinha falado? Cartier, eu tinha falado pra você, o Panerai e a Breitling. Verdade. A Breitling, ela tinha aqueles relógios dela antigos, que eles sempre ficam nos pequenininhos e tal. Cara, eles deram uma remodelada, né? Fizeram os grandões. Tem os modelos 44, né? Não. E como está a procura por relógio grande? Tá uma tendência das marcas lançarem relógios menores. Como que tá o mercado para você, assim? Você está dizendo que está vendendo relógio Breitling grande. Grande. Sempre vendeu. Eles gostam de relógio. Aqui, engraçado, especificamente no Brasil, eles gostam de relógio grande. Mulherada. A mulher não gosta hoje não quer relógio pequeno. Eu queria te perguntar isso também. Vende muito feminino? Vende, por incrível que pareça. Qual que é a relação entre masculino e feminino? Quantos por cento, mais ou menos? 70 masculino. Ainda é mais? Não, é mais. Mas ele vende. Mas assim, e por incrível que pareça, porque a mulherada gosta de relógio quartzo, né? Não tem que dar corda, né? Não quebrar. Então a mulher, ela vê o relógio ali, ela gosta, o homem já não, tem que ser o tamanho, não gosta de relógio quartzo e tal. Prefere mecânico, né? Sim. E qual é o modelo que mais vende de cada uma dessas marcas? A Rolex, por exemplo, é o quê? Daytona? Submarina? Assim, o que mais vende é esportivo. Claro que assim, o que mais vende é que se eu tiver 10 Daytona Aço, eu vou vender 10 Daytona Aço, entendeu? Entendi. Aí depende do modelo. A procura, não vamos perguntar de venda. A procura qual que é o campeão de procura? É o Daytona? É o Daytona. Nossa. É o Daytona. Daí assim, o Daytona Aço é o mais procurado. Daí, claro, tem Daytona Silver, ouro e tal, ouro com pulseira de borracha. Por incrível que pareça, os relógios caros, né, que vem com pulseira de borracha hoje, dos Rolex que são de ouro, uma procura enorme, entendeu? Ele é um relógio caro, mas ele tem uma procura boa. Yachtmaster com pulseira de borracha. Isso, Yachtmaster, os Daytonas, ele sabe, Skydweller. Mas assim, vamos lá. Daí Daytona. Daí logo abaixo vem junto GMT, Submarino, aí Explorer, Yachtmaster. Então toda essa linha esportiva, assim, ele tem uma procura. E eu vou dizer, os relógios da Rolex, assim, a Rolex... O Sérgio sabe bem melhor do que eu, entende muito mais. Eles ficaram, como eu tô há 30 anos nesse negócio, então assim, eu vendia anos atrás o Submarino, GMT, Explorer, Milgauss, o Milgauss até não, porque naquela época não tinha, só tinha um modelo acrílico. Mas assim, os esportivos, eles ficaram 10, 15 anos, 20, iguais na minha época. Daí a Rolex começou a mudar, né? Eu não sei aumentar um pouco o tamanho da caixa, a área de cerâmica. Ela ficou parada, ela tinha as feiras da Basileia, eu ia fazer feira, mas eu ia porque tinha a feira da Basileia e tinha uma feira de relógios seminovos. Cassino. Isso, exatamente. Mas assim, eu ia nas feiras, assim, a Rolex ela lançava um relógio, mas ela não modificava. Eu sempre falo assim, o Submarino,
o GMT, Explorer, Datejust, Day-Date, o 36, eles ficaram anos com aqueles modelos, anos. Daí a Rolex agora começou, não sei desde quando, e começaram, mudou a máquina Zenith do Daytona pro Rolex, daí começaram a mudar o fecho, daí começaram a mudar o aro, começaram a mudar... Daí, agora a Rolex está tendo mudanças diretas, então todo ano tem 15 lançamentos. Então, assim, hoje a gama é muito grande de relógio, sabe, de modelo da marca. Então, por isso que eu acho também a Rolex vende bastante. E assim, ó, se você me perguntar qual é o relógio mais bonito que você acha, assim, eu vejo tanto assim que todo dia... Mas enjoa? Não, ele não enjoa porque, assim, eu vou te dizer uma coisa, eu amo o que eu faço, cara. Eu, graças a Deus... Sou um cara evangélico, eu não sei, Deus me agraciou disso, eu amo o que eu faço, eu amo. Claro, como todo trabalho, qualquer trabalho que você goste, você vai ter teus incômodos, eu tenho meus incômodos. Claro, sempre. Mas assim, porra, eu gosto... Parece que todo dia quando alguém vai me vender um relógio, parece que eu tô comprando pela primeira vez. Eu gosto de negociar, eu gosto de vender, e eu gosto de relógio, sabe? Eu gosto de abrir. Eu sempre falo que a diferença nossa de quem mexe com um relógio, assim, que entende de relógio, um cara que vai... Eu vou te dar um exemplo simples. As vendedoras de uma loja, entendeu? Você vai comprar um relógio de uma loja, elas têm um curso, elas entendem, mas elas não entendem nada de numeração, de modelo, de pulseira, sabe? Por que a numeração é assim, por que é isso, por que a função do crono no relógio e tal. Então, você tá entendendo? Então... a diferença, os meus amigos falam, porque você é um bom vendedor e tal, mas não, eu aprendi a mexer com relógio, entendeu? Eu sei todas as funções, e hoje você vai numa loja, é difícil, entendeu? Alguém saber disso, muito difícil, difícil. Entendeu? Então, porra, mas as vendas, assim, resumindo, as vendas estão... Eu acho que vai continuar sempre, nunca... Eu me lembro quando eu comecei com relógio, comecei há anos atrás, um amigo meu me falou, que é um dos meus melhores amigos, né? Ele falou assim pra mim, Jorge, é um ramo que... Quem que vai comprar relógio? Daqui um dia só vai ter relógio digital e não sei o que, não sei o que. E sabe o que eu fiquei aquilo na minha cabeça? Quando eu comecei, a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, que eu me envolvi mesmo, que eu ia fazer feira e tal, eu ficava pensando, eu falei, sabe, daqui um dia vai todo mundo parar de usar por causa de roubo, vai só ter relógio digital, todo mundo com o celular, o que vai acontecer com o relógio? E foi uma virada inacreditável, né? Porque hoje é um negócio que, como a gente falou, foi uma das coisas que mais valorizou, entendeu? Mesmo tendo smartwatch mesmo tendo todo tipo de tecnologia que poderia ser dispensável hoje o relógio. Inacreditável. Mas ele além de uma joia, né, uma peça da tua indumentária, ele confere um status que muitas coisas não... Pro homem, principalmente. A mulher curte mais joia. Né? Se a mulher tiver que escolher entre joia e relógio, ela vai pra joia sem dúvida nenhuma. Mas pro homem, o relógio é a principal joia. É a principal joia. Isso mesmo. É só isso que eles têm, bem dizer, de uso. Diferente da mulher. mulher. Uma pulseirinha e tal, talvez uma corrente, né? O cara que usa um brinco. Mas também é uma coisa... Não fica trocando o brinco, a pulseira toda hora. Não. O cara põe aquilo lá, esquece e usa o resto da vida, né? O relógio o cara que coleciona, né? Eu imagino que você tenha muita história. Me conta aí alguma história legal que você tem, que você lembra, que é alguma coisa que te marcou nesses 30 anos. História legal. Não precisa falar nome de cliente, nada disso, mas de repente uma viagem, alguma coisa que você fez, uma feira que você esteve, um relógio que passou pela tua mão diferente, assim. É que relógio que passou na minha mão. Eu tive um relógio... É mais fácil dizer qual relógio não passou na tua mão, né? Mas assim, eu volto e meia, às vezes tem relógio que eu compro, que vem assim de jogador de futebol. Esses dias tinha um do Ronaldinho Gaúcho que eu comprei, entendeu? E revendi. Qual era o modelo? Era um Audemars Piguet. E de várias pessoas assim conhecidas, assim, importante e tal. Eu também já vendi relógio para bastante gente bem conhecida. Celebridades, assim, né? Celebridades e tal. Porque como eu te falei, nesse nosso ramo, por incrível que pareça, as pessoas que são conhecidas e tal, elas amam relógio. Esses artistas, você pode ver, todos eles gostam. No leilão da TV, cara, o que a gente vendia para atriz da Globo, ator da Globo, apresentador de telejornal, técnico de futebol, era uma coleção, né, de gente. Não, e esse mercado, assim, o mercado de seminovos,
você acha assim que muita gente, eu me lembro no começo também, todo mundo, relógios seminovos e tal, muita gente fazia cara feia, e hoje não, cara, hoje jogador de futebol, até o Neymar, eu sei de quem ele compra, o Faustão, entendeu, comprava muito relógio, hoje é só zero, mas ele que comprou muito relógios seminovos, entendeu, até porque às vezes tem algum relógio seminovo que nem existe, o novo não existe mais, parou de fabricar. Então eles... E às vezes não tem na loja também, né? Às vezes o cara quer comprar e não tem, não tá lá disponível. Não encontra o novo na loja. Entra nessa escassez que nós falamos há pouco, né? Bem isso. E uma coisa que a gente tem visto, tem várias marcas, principalmente marcas pequenas, que têm lançado programas de relógios usados certificados, vendendo pela própria marca. Uhum. Mas agora a Rolex está fazendo isso. Começou a fazer isso lá fora. Como que você vê esse? Esses dias até me perguntaram, tal, eu acho que, no grupo ali, né, o pessoal, não, porque vai estragar o nosso mercado, ao contrário, entendeu? Isso vai valorizar o nosso negócio. Então, Também até, acho. Porque assim, tem relógios que você compra, o que acontece hoje? Você sabe que aqui no Brasil é uma fábrica de roubo de relógio, né, isso então às vezes eu compro relógio de amigos, eu só compro relógio de amigos meus que tem a procedência, mas assim, o que acontece? Muita gente comprou o relógio lá fora e deixou o certificado lá. E muita gente passou 6, 7 anos, não sabe, deixou a caixa e tal. Numa mudança qualquer de residência, você acaba perdendo essas coisas. Aí você compra o relógio, faz o recibo e tal, mas mesmo assim, eu tô com o relógio lá na minha loja, aí o cara vai lá comprar o relógio, certo? Tem certificado? Não tem. Não, mas eu sei de quem que é, o cara não compra. Tem gente que só compra com o certificado. Por mais que eu deixe o certificado autentizado da minha loja, você pode levar. Não, o cara quer o certificado do negócio. Então, acho que agora a Rolex vai fazer isso. Isso aí é até bom para o relógio que estava sem o certificado, o cara vai lá, vai trocar na loja e vai dar uma autenticidade para ele. Vai ter um certificado que da Rolex mesmo. Eu acho que vai ser um negócio bom para o mercado, entendeu? Porque tem muito relógio circulando hoje, que não é roubado, mas que não tem certificado. Um monte. O cara perde, extraviou, jogou fora, e assim por diante. Mas eles já começaram a fazer isso? Acho que começaram, né? Parece com a Bucher, se não me engano. Que é uma revenda bem tradicional, né? Porra. Inclusive ela, acho que é a única, tem uma boutique que é própria da Rolex também, né? Acho que é a única. Aí parece que já está começando, parece que ia começar nos Estados Unidos também agora. Não sabia, mas tava para começar isso, mas isso é um negócio bom, viu? Eu acho que vai ser bom para a marca, eu acho, tenho certeza. E é bom para quem gosta de relógio isso, né? É bom para o mercado como um todo, na minha opinião. Isso. O que você acha ou quais são os maiores desafios, maiores perigos, maiores dificuldades desse mercado? Nesses 30 anos, o que te tira o sono? O que me tirou o sono, eu acho assim, o que me tira muito o sono é o valor do relógio agregado, ele chama muita atenção pro roubo. Eu tinha uma loja, você sabe, eu tinha uma loja no shopping, né? Então, já tinha havido vários roubos em São Paulo, até que um dia o pessoal aqui da COP, tinha um amigo lá, eles falaram assim, Jorge, a gente pegou uma quadrilha aí que os caras estavam rondando você aí, entendeu? Aí eu tive que sair dali, eu tô num, você sabe, ali no meu escritório fechado, né? Então assim, todos os comerciantes hoje no Brasil, não tem um que não tenha porta blindada, não sei o quê. Verdade. Então hoje você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, os caras lá, todos os relógios expostos e tal, porque, claro... Aqui no Brasil seria loucura. Então isso aí me tira muita, sabe, me tira muito sono. Você chegou a ser assaltado alguma vez? Já. Foi assaltado. Loja? Na loja, não soube da história? Não, acho que não, cara. Que entrou 2 caras lá. No Novo Batel? Não, aqui. Nessa? Nessa. Pô, cara, eles entraram lá, ficaram 2 horas, levaram tudo. Você tava lá? Tava lá, meus funcionários, só que os caras, na hora da saída, ficaram presos entre as 2 portas blindadas. E daí eu chamei. Lindo. Daí nós abrimos a segunda, mas prenderam todo mundo lá embaixo. Mas ia ser um prejuízo grande. Tudo, mas levaram tudo. Eles ficaram 2 horas lá. Meu Deus, cara. Entraram ainda 2 clientes, não. Mas eu levei, graças a Deus, né? Na hora da saída, eles se perderam e ficaram presos entre as 2 portas blindadas ali. Graças a Deus. Liguei pra polícia cercou o quarteirão. Recuperou as peças? Recuperei tudo. E essa foi a única vez?
Foi a de única assalto. vez. Mas se der vacilo ali... Não dá. Não dá. Então... Na TV a gente foi assaltado várias vezes, né? Então, Quer dizer, dentro da nossa sede foi uma vez só. eu lembro. Mas caminhão do correio, van do correio ali, era, sei lá, cada 2 meses tinha um que os caras levavam, né? Uma vez levaram do Silvio, do motorista do Silvio, Rolim, né? Que Também. levava relógio lá. Silvio Rolim, na Ibirapuera, né? Porque a gente vendia relógio, pô, você sabia? Que eu trabalhei com o Caco, né? Nossa, não trabalhou pouco, né? Sabe, eu trabalhei 10 anos, cara, lá vendendo. 10 anos, 9, 10 anos. Acho que foi isso. Eu já vendi os teus relógios no 1001 Noites, né? Que foi a primeira empresa a vender relógio na televisão. Quando você começou a vender relógio lá para eles? Então, acho que foi isso que eu trabalhei, acho que lá no 1001 Noites eu trabalhei acho que 7, 8 anos e mais 2, 3 com você. Pelo Mas menos. você já trabalhava lá no 1001 Noites? Já. Então, nossa. Eu acho que a questão do roubo, né? A gente tava falando aqui fora do ar, que infelizmente isso é uma praga que tá chegando a outros lugares do mundo, né? Tá. Não tinha essa realidade de assalto à mão armada, o cara no carro, né? Isso. Como a gente vê em São Paulo, Rio de Janeiro, até aqui em Curitiba também, infelizmente. Mas isso não existia e, infelizmente, a Europa e os Estados Unidos estão começando a sofrer com isso. Então, o que aconteceu? A gente estava comentando aqui antes da entrevista. Há 10, 12 anos atrás, estava contando para eles, eu fazia muita feira lá fora, e um dia a gente conversando entre amigos, a gente falando de assalto, de relógio e tal, e os caras lá dos Estados Unidos, mas como que eles assaltam o relógio assim? Eles achavam que a pessoa vinha e pegava. Eu falei, não, eles apontam arma. Então, mas como que apontam arma? Não, no teu carro, mas como que... Para eles era absurdo. Não, eles não entravam na cabeça dele. E veja, acho que isso foi uns 10, 15 anos atrás. Hoje, antes da pandemia, na Europa, principalmente os lugares onde tinha boate, e é muito pessoal rico, meninada, eles saíam da boate. Então, volta e meia, os amigos meus levaram Richard Mille. Nossa, Deus, direto. Aldemar Piguet, tudo relógio caro, os caras saem da boate, não só brasileiro, mas do mundo inteiro, eles saem as boates, os caras saem. Então, os caras começavam a roubar. Então, hoje, já de 4, 5 anos atrás, já estava perigoso na Europa, e tá. Então, o que aconteceu? Agora, com essa febre de relógio, com o valor que tá, sabe, vamos dizer, um commodity desse, então hoje, eu tenho um site, se alguém entrar aí, acho que é Watch Installing, troço assim, eu vi hoje, entraram hoje numa loja em Nova York, aí, pela primeira vez na vida eu vi, ontem me mandaram, um cara dirigindo um carro, depois eu mostro o vídeo, o cara dirigindo um carro em Nova York, o ladrão bate, o cara nem sabe o que está acontecendo, nunca viu, arranca o relógio, arranca a pulseira dele, o colar dele. E daí, em Miami já está acontecendo direto. Então, assim, agora... E na Europa também esses dias eu vi uns caras foram na vitrine da Rolex, e eu não sei que cidade, bateram a madeira, era blindada, eles entraram dentro da loja e como lá acho que o segurança não tem revólver, os caras pegaram, entraram num carro e saíram. Então hoje, infelizmente, ficou perigoso você usar um relógio. Hoje os amigos meus, clientes meus, que têm relógio super caro, até para viajar para os Estados Unidos e Europa, os caras pensam 10 vezes. Então até isso ficou ruim, viu? Então, não é mais uma exclusividade só nossa. Viu? Não. Infelizmente. Uma praga que se alastra. Verdade. E você disse que esqueceu o relógio hoje, mas se você não tivesse esquecido, qual seria o relógio que você estaria usando? Qual que é a sua preferência? Não, assim, não é minha preferência, que eu tenho um Daytonaço que eu comprei há muito tempo. Logo que saiu o cerâmica, eu comprei um pra mim, um Panda, e eu uso porque eu gosto, esse é meu. É um relógio que você vende, não vende, esse é meu, esse é o meu relógio. É isso que eu ia te perguntar, se tem algum relógio, eu não sei nem se você tem uma coleção. Não tenho, na realidade é o seguinte, o que aconteceu? Eu tinha uma coleção só de Daytonaço, eu tinha o Zenith branco, daí eu tinha logo daí, quando veio a máquina da Rolex, a transição, depois logo outro com o fecho novo já, né, e daí eu tinha o Panda, não esse, um outro, tudo zero. Eu tinha assim, coleção de 4, 5 relógios que eram meus relógios, mas valorizou bem e daí eu acabei vendendo. Mas assim, o relógio que eu uso hoje
Tem um Daytona. Engraçado, mas antigamente eu não usava, assim, eu ia na loja, assim, saía à noite e tal, eu pegava e tal, eu escolhia um. Sim, pegava um do teu estoque. Mas hoje eu uso esse relógio aí, eu uso. Daytona. Mas tem que cuidar, né? Eu ando de carro blindado, né? Mas eu ando de carro blindado até por causa do meu negócio. Mas tem que cuidar hoje. Aqui até Curitiba tá muito perigoso, muito, muito. Infelizmente. E questão de, vou te fazer uma pergunta, porque uma das dores de cabeça de quem trabalha nesse mercado é o assalto, lógico, a violência, né? O medo que você tem que estar sempre com um olho nas costas. Mas uma dor de cabeça que eu tinha muito grande no leilão, naquela época a gente trabalhava muito com cheque, era a inadimplência. Nossa, esqueci. Você tem isso? Nossa, esqueci, você me falou do cheque, meu Deus do céu. Cheque era uma desgraça, não sei hoje ainda se você trabalha com cheque. Eu trabalho com cheque, até porque o pessoal, tem gente que não tem cartão de crédito, às vezes não gosta de usar cartão de crédito, mas eu trabalho muito com cheque, mas assim, volta. Volta, né? Tem bastante disso. Eu lembro quando a gente fechou o leilão, isso, sei lá, o dólar estava 1,80 para o real. Quando a gente fechou o leilão, que a gente resolveu sair da TV, porque várias dores de cabeça, né? Apesar da gente amar trabalhar com relógio e joia. Eu fiquei com 2 milhões pendurado que eu nunca mais vi na minha vida. Sabe o que acontece? Tem um chequinho que só serve pra você botar numa moldura, né? Pra você nunca mais pegar um cheque daquele cara. Tem um maço assim, ó, maço. Isso que 4 anos atrás eu rasguei tudo. O que acontece? Diferente, vou comparar com um carro, tá? Então você vende o carro você vendeu o carro pro César, tá? Você vendeu o carro pro César, ele te deu 5 chiquitas, né? Eu chamo de chiquita. Dá 5 chiquitas e fala, não, mas eu só passo o documento a hora que... Então, se ele não te pagar, você tá com o documento e não transfere, ele não vende. O que acontece com o relógio? Eu vendo para ele, tá, o relógio. Daí ele dá 5 chiquitas, não pagou. Mesmo que eu segure o documento dele, ele pode vender para o outro. Essa é a dor de cabeça. Realmente, essa porque assim, o cara... Eu tenho, só para você ter uma ideia, eu tô com um pepino com um cara, um pepino grande, de um Daytona Platina que eu vendi, eu segurei o documento, eu não sei porque eu segurei o documento do relógio. Aí o cara, foi uma venda grande, ele me pagou 2, faltou pagar uns 3 cheques aí. O cara, conhecido meu, amigo meu, só que ele revende relógio lá no Rio de Janeiro, e daí não me pagou, fui atrás, ele já passou o relógio para outro, eu nem sei onde é que tá o relógio. Eu fui de queixo, fui na delegacia de queixo, mas não adianta, entendeu? Tá é complicado, né? É complicado. Esse relógio hoje pode estar na China, isso aí, na Europa, numa loja lá, entendeu? Não tem como você reaver, né? Não tem. Um carro financiado que você não paga, o banco vai lá e pega. Exatamente. O que você vai fazer com o relógio? Né? Exatamente. Então, é muito fácil, e assim, eu escuto muita história, muita história. Também já aconteceu comigo. O cara se aperta, o cara tá apertado de dinheiro, sabe, não precisa de dinheiro urgente, ele vai lá, compra um relógio, entendeu? Passa o cartão, ou dá o cheque, assusta, conta uma história, ele vai lá ele sai da minha loja, ele vai na outra loja, liga pro cara lá e vende na hora. Ele vai perder o deságio hoje num relógio esportivo, por isso que existe saiu tanto roubo e esses negócios, e tanto caloteiro, porque o cara compra, ele vai lá e vai vender o relógio, ele te deu a entrada, ele vende na hora, ele vai pegar o dinheiro, entendeu? E você não consegue nem prender o cara, você não consegue dar queixa do cara nada, entendeu? É terrível. Não, essa é uma dor de cabeça muito grande no nosso ramo, muito grande. Exatamente por ser uma reserva de valor, né? A joia, o relógio tem Exatamente. isso. Né? No leilão acontecia muito também. O cara comprava de mim e ia vender na esquina, ou colocava na Caixa Econômica. Exatamente. Se fosse ouro, né? Comprava um correntão e, cara, nós penhorava. E nós tínhamos um controle grande, a gente tinha contato nos maiores bancos, porque a gente tinha contas nesses bancos e a gente até pedia auxílio de alguns gerentes e tal. Os caras, não, pode vender para esse cara aí, pode vender. Dali a pouco, o cara muitas vezes, é isso que você falou, o cara era honesto, passou por um aperto e pensou, vou resolver minha vida assim. E às vezes ele vinha resolver a vida em cima de você, em cima de mim, né? Um negócio Você sabia que assustador. Os maiores tombos que eu levei na minha vida, os maiores tombos, foi de caras que compraram muito relógio meu. Eu analisando assim. Não foi você que foi lá a primeira vez e comprou, até porque eu não vou dar tanto crédito assim.
Mas é inacreditável. Todos, assim, lembrando, foi clientes teus ou revendedor que foi pegando 1, 2, 3, ficou 2 anos ali, e daí veio a bomba. A minha melhor cliente, que obviamente eu não vou falar o nome aqui, de família política tradicional do Brasil, muito tradicional, e ela comprou da gente mais de 5 milhões de reais na TV em 2 anos. E pagava religiosamente. Era a minha melhor cliente disparado. Um belo dia parou de pagar. E daí nós fomos atrás, e daí a família interditou ela, porque ela estava comprando muito, mas não me devolveram os relógios, não me pagaram as peças, e tudo certo. Só com ela, a gente ficou aí com uns 400 mil. Daqueles 2 milhões que eu nunca mais vi, 400 mil era de uma cliente só, que é exatamente essa história que você está contando, que pessoa comprava comigo há 2 anos, pagava tudo certinho e de repente parou. Você perguntou se eu tinha uma história boa, né? Lembrei de uma super boa. Conte. Essa aí o cara tem que ir pra Globo. Então, eu tinha loja aqui no Executive Center Everest, ali embaixo e tal. Um dia chega um cara com uma mulher, um argentino, com o distintivo da Aerolíneas Argentina e tal, uma passe da Aerolíneas Argentina e tal. Sentou ali e tal, e porra, que cara entendia de relógio pacas. Ele é namorada, uma namorada bonita na época. E ele piloto. Piloto, tal. Aí foi ali e tal, vi uns relógios, ele tava com Breitling na época, queria comprar um Rolex, daí tal, ficou ali e tal. Daí, pô, ele falou, tô hospedado aqui no hotel aqui pertinho, que era um hotel aqui na Visconde do Rio Branco e tal, amanhã eu volto aqui. No outro dia ele voltou e tal, o cara super simpático, saímos almoçar, ele e a namorada dele, tal, e daí, pô, me falou que era piloto Aerolíneas e fazia essa rota e tal. Aí ficou ali na loja. No terceiro dia tinha um amigo meu que gostava de mexer com relógio e gostava voava de avião. Entendi assim, ele tinha um aviãozinho que ele voava de vez em quando. E eu falei, tem um piloto da Argentina que cara, o piloto ali a pouco chegou na loja. Eu não lembro se ele tava, esse amigo meu. Eu coloquei os dois para conversar. E realmente o cara entendia de avião, os dois ficaram conversando, então o cara entendia de avião, tá? E ele sempre com o troço de Aerolíneas e tal. Daí, cara, passou acho que 3, 4, 5 dias, um dia ele foi lá, eu tava atendendo aqui, tal, e ele queria ver um Daytona. Aí ele pegou o Daytona, assim, tal, um Daytona Senhor, pegou um Daytona Senhor e tal, e minto, um ou 2 dias antes ele já tinha trocado o Breitling. Ele tinha me dado o Breitling e pegado acho que um Submarino, tá? Aí pegou e na época lá, tal, acho que tinha me pago em dólar lá, porque era em dólar, era tudo dolarizado lá. Ele já tinha feito amizade, já tinha almoçado e tal, e avião e tal. E daí, ele falou até o hotel que ele tava e tal, e daí, cara, os caras são muito ligeiros, daí eu tava atendendo aqui, atendendo ali, ele viu um Daytona e tal, e ele falou assim, deixa eu experimentar, minha namorada tá ali no hotel, eu vou deixar minha pasta aqui, a pasta da Aerolíneas Argentina, assim, cheia de coisa, eu vou deixar aqui, eu vou falar com ela aqui, ver se ela gosta e tal, sabe naquele troço e tal, o cara desceu as escadas, cara, me deu, eu não tô brincando, me deu 2 minutos assim, eu tava atendendo um amigo meu, eu falei, pera um pouquinho. Aí eu falei com a secretária lá embaixo, ele já saiu já. Cara, eu peguei, a primeira coisa que eu peguei na mala dele, abri a mala assim, tava cheia de agenda, assim, abri as agendas, assim, agenda da Aerolíneas Argentina, assim, tudo em branco, uma papelada. Eu falei, não é possível. Mas eu sei o hotel que ele tá, que cheguei ali, fui no hotel, o Ben já tava comigo. Saímos ali, a gente foi no hotel, batemos ali no hotel, um cara assim, não tem aqui, um cara assim, não. A gente foi no aeroporto, não sei o que, resumo da ópera. Sumiu, o cara deu um tombo na gente, mas por que a história é engraçada? Que avião, não, ele não era piloto, ele era um avião. Não, cara, é inacreditável, eu falei, esse cara imagina, ele ficou 4 dias ali, piloto, entendia, cara, com o negócio da América, da Aerolíneas Argentina e tal, um Daytona Senhor novinho, cara, só que ele levou e ficou certificado, e daí o que eu fiz? Eu peguei e dei queixa, fui lá, dei queixa e tal, pra ver se achavam ele a gente foi no aeroporto, ele falou, esse cara vai ser pelo aeroporto. Atrás de um Daytona, dá pra ir até. E daí a gente foi, eu tinha uns amigos na polícia, a gente foi na rodoviária, nada do Lazarento, enfim. Aí eu fui lá, dei queixa de roubo e tal, e mandei pra Rolex. Vocês não vão acreditar, 5 anos.
5 anos se passaram, um dia eu toco no meu telefone. Da loja, da Rolex. Um Daytona Senhor aqui, apareceu aqui para revisão. É do senhor? Eu falei, é meu mesmo, não tô acreditando. Eu sabia, só tinha esse aí que eu tinha dado queixa. Daí, o cara que deixou na revisão lá perdeu o relógio. O que aconteceu? Não era o cara que roubou, porque geralmente passa adiante, né? Sabe como é que esse cara comprou esse relógio? Tava passando, foi pra Argentina, tá passando numa feirinha lá de São Telmo, não sei onde. Viu um relógio usado e comprou esse Daytona. Mas daí eu conversei com esse cara. Falei, mas quando você comprou esse relógio? A gente foi ver. Ele comprou tipo 2 meses depois que o relógio tinha saído, que o cara roubou da loja. Logo depois. Cara, mas é inacreditável, cara. E aí a Rolex te restitui? Não, você me devolve e o cara responde o processo, né? Mas ele também é terceiro de boa fé, entendeu? Mas isso é que barbaridade, cara. Hoje eu dou risada. É inacreditável essa história, cara. O cara tinha que ser contratado pra Globo. Se a Globo estiver vendo, aí eu contrato. Um ator bom, né? Cara, hoje eu dou risada, mas, cara, fiquei 3 dias. Na hora a gente fica doente, né? Cara, eu almocei com o cara, namorado do cara. O cara entendia de avião, entendia de relógio, porque ele ficava. E outra, ele não tinha muito o que fazer, ele ficava o dia inteiro ali na loja. Então ele ficou meu amigo. Sabe aquele amigão? Pô, ficou meu amigo e tal, piloto. Eu me lembro que a gente tinha comentado, como essa área de joia e relógio atrai esse tipo de gente, né? Porra. São meio psicopatas alguns, né? O cara, como é que o cara consegue viver uma vida dessa, né? Coisa louca. Mas o lucro é bom, entendeu? O lucro é bom, cara. Não, e o cara entendia. Ele entendia de marca, ele entendia de relógio. Então ele não era ladrão de galinha. E outra, ele deve viver disso, né? E o mais engraçado disso, que ele conversou com o meu amigo, o Luiz, sobre avião e tal, entendeu? Ele falou que era piloto, só que ele era piloto de Boeing, né? Segundo ele. E o meu amigo voava desse aviãozinho menor, que ele gostava de voar, tinha um aviãozinho. E, os dois conversando de avião, então, você tá entendendo? Ele ganhou tua confiança, estudou tua rotina, tudo, né? Inacreditável, cara, inacreditável. Mas é história... Se for para falar de estelionatário aqui, nós temos uma lista, né, Jorge? De estelionatário. A gente trabalhou muito tempo junto, o Jorge, mais de 10 anos, né, que a gente trabalhou, tanto fornecendo para uma empresa que era minha, quanto antes, quando eu era funcionário do Mil Noites, que também é uma grande empresa aí do mercado de joias e relógios. Nem sei, eles estão hoje trabalhando com relógio, acho que não mais. Não, só mexe hoje, estão só com joias. Acho que tapete também, quadro, não lembro. Tapete e quadro eles têm muito, né? É o forte deles. Para você que está nos assistindo, fica aí mais uns minutos, porque daqui a pouco nós vamos dar os contatos do Jorge, da loja do Jorge, para você que quer um relógio seminovo, com a garantia que a JLV dá, relógios de extraordinária qualidade, muitos deles nós apresentamos, né? Amanhã vamos gravar mais alguns episódios aqui com alguns relógios do Jorge. Então daqui a pouco você não saia daí, vá até o final desse vídeo que nós vamos passar os contatos do Jorge para você fazer grandes negócios. Você atende o Brasil inteiro, Jorge? Brasil inteiro. Hoje, claro, assim, eu vou dizer um número aí que não, mas assim, desde o meu primeiro relógio que eu vendi até mas claro que eu também vendi muito pro leilão. Mas assim, a base hoje de clientes que eu vendi relógio, hoje dá mais ou menos uns 15 mil clientes que eu vendi relógio. 15 mil clientes. Fora o leilão que conta como um cliente, mas que vendeu para também não sei quantos, né? Mas também 30. Os caras acham que caiu do céu o negócio. Mal sabe que eu sofri nessa caminhada. A pessoa olha e pensa, nossa, eu queria tanto, né? Ter a vida do Jorge, mal sabe, né? Porra, eu me lembro quando eu ia fazer feira, cara, fora. Meu Deus do céu. Eu fui um dos primeiros brasileiros a fazer feira nos Estados Unidos, de WJD e a Girard Show, que eram umas feiras no interior, assim. Um amigo meu que eu conheci, que mexia com relógio, que era um americano que morava no Brasil, que ele sabia que eu mexia com relógio, ele era do Rio Grande do Sul, veio pra cá, e depois ele que me levou na primeira feira. Então, quando você chega na primeira feira, você não conhece ninguém, como é que faz para comprar, você tem que ganhar. E daí depois eu me tornei membro da feira. E para você se tornar membro da feira, lá você tem que ter 3 caras que te dê o aval, entendeu? Sim. Então, é isso que eu falo, é um longo caminho. Eu sou membro da feira eu vi a minha carteirinha esses dias fazem 17 anos. Então, então quando eu comecei lá atrás não era moleza. Hoje os caras vão pra feira, já sabem tudo, vão lá, entram, pedem não sei o que. E você frequenta feiras hoje em dia ainda? Eu dei uma parada, assim, porque, assim, por incrível que pareça, as feiras deram uma caída muito grande. Munique, por exemplo, como está? Munique eu fui 2 vezes só na minha vida. Mas, assim, a Munique, eu fui para Munique, é uma feira boa, mas, assim, eu acho que as feiras
antigamente, agora a IWJG, é uma feira assim, eu acho melhor. A de Munique é maior, ela é maior, mas eu acho as que acontecem nos Estados Unidos são menorzinhas não, mas são grandes, menores do que a outra, mas eu acho assim que é uma feira que tem mais giro, assim, tal. Mas veja como é que é, a feira de Munique continua forte, as outras, a feira agora, a IWJG tá muito ruim, muito, muito ruim. Eu acho até porque na feira dos Estados Unidos só vem americanos, vem algumas pessoas da Europa, alguns brasileiros, a feira de Munique vai a Europa inteira, China, entendeu? Mas hoje a feira de Munique está muito mais forte. Mas a feira deu uma caída muito grande hoje, muito, muito. Mesmo em termos de relógios novos, acabou o Baselworld também, né? Que era a maior de todas, né? Então... Mas você já foi bastante, né? Foi. César vai em todas. Porra. Até acabar a Basileia e agora o Watches and Wonders, né? Que é o antigo SHH. Mas para relógios novos, né? É só isso. Fala um pouquinho aí dos teus contatos. Temos aí uma audiência que ama relógios. Como é que as pessoas te encontram? Não sei se é Instagram, se tem um site, se tem um telefone. Qual é o melhor canal? Vamos lá. Vou fornecer o celular, que é o celular que é do meu escritório, né? Que é o 41, né? 999-72-2029. E daí você pode no Instagram, é assim, ó, é JLV_Watches. JLV_Watches. Daí é só chegar lá e fazer Só não pego muita chiquita. Não me apareçam com cheque. Eu estamos pegando até avião caindo. Pegamos tudo, menos cheque. Cheque borrachudo. Eu tenho uma coleção lá também, Jorge, que eu vou te dizer. Eu só guardei aqueles negócios que é para eu olhar para aquilo e falar, nunca mais, nunca mais. César, que tal esse papo de hoje? Fantástico, né? Muito bom, né? Cada vez que eu vou lá na loja, no escritório do Galan, hoje eu falei amanhã a gente tem gravação e é só à tarde, né? E eu falei pro Kleber, que é o dono da produtora, é o dono desse estúdio aqui também, um dos donos. Falei, Kleber, fica tranquilo, vou levar só 3 relógios. Só 3, porque a gente não tem muito tempo para gravar. Não tem como levar só 3, né? Eu peguei 7, né? Maravilhosos, um de cada marca ali, sensacionais. Ótimo. Jorge, muito obrigado pela tua audiência. Em nome de toda a Confraria do Relógio, eu quero agradecer, porque sem você e sem outros parceiros que nós temos, não existiria o nosso canal, que está começando, mas que aos pouquinhos aí tá graças a Deus, crescendo e trazendo muita gente boa para perto, né? Porque assim como essa área atrai os picaretas, atrai também muita gente boa. Claro, muita gente. Eu imagino que você tenha feito grandes amigos aí nessa caminhada de 30 anos. Nossa, grandes amigos, assim como vocês. Eu que agradeço, eu espero que me convidem mais. Adorei, ainda mais bater papo do que eu gosto. Entendeu? É muito bom falar de relógio. Eu gosto de relógio e futebol. Se me chamar para falar de futebol e relógio, nós vamos embora. Eu adoro falar de relógio, muito obrigado. O bom que esses programas aqui estão enaltecendo, né, o negócio de relógio. O César, eu lembro quando o César começou lá atrás, a revista esse e tal. Esse cara desbravou, ele chegou com um facão nesse mercado, desbravando. Ele viajou, ele sabe, como eu falei das feiras, ele sabe. Foi sozinho lá pra fora, o troço não é fácil. O pessoal pegava a revista lá, vê, depois é fácil, mas não é fácil. Mas assim, tomara que o negócio cresça, espero que cresça e me convidem mais aí pra bater papo de relógio. Com certeza nós vamos falar aqui outras vezes. Muito obrigado. E agradecer ao Jorge, né, por atender o nosso convite e dispor do seu tempo, né? Foi um grande privilégio contar com a tua presença aqui. Obrigado. Você falou de futebol, então antes de acabar, nós estamos gravando isso aqui dia 1º de junho hoje, antes da final. Quem ganha a final da Champions, que eu sei que você vai assistir em loco? O Manchester City, certeza absoluta. Placar? Vai ser uns 3-0. Olha, depois você vai assistir esse vídeo depois da final. Então, isso já vai ter acontecido. Nos comentários nós vamos ver se a profecia aqui se cumpre. Jorge, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. E a gente nem precisa convidar. Já sabe o endereço aqui, é só a marcar. hora que vocês quiserem. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe teus negócios, tua família. César, Amém. Obrigado, cara. Obrigado, Caco. Obrigado a todos os nossos ouvintes, né? Acompanhando os seguidores do nosso canal.
Aproveito para te chamar, olha, nós estamos, hoje que eu estou falando aqui, nós estamos lá pelos 840 inscritos no canal, que até pelo curto período de tempo é um número bem legal, a gente está bem feliz. Nosso primeiro marco importantíssimo são os 1000 inscritos. Por favor, se você chegou até o final desse vídeo é porque você curte relógio e você vai gostar de outros conteúdos como esse, sejam entrevistas, sejam reviews, sejam unboxing, tem de tudo aqui nesse canal. Então inscreva-se já, ative o sininho, compartilhe com amigos que você sabe que curtem alto luxo, relojoaria, às vezes a gente fala aqui de futebol, às vezes a gente fala aqui de carros. Não deixe de nos acompanhar e colabore para o crescimento desse canal, porque a intenção aqui é essa, trazer bons amigos, ter bons momentos e falar de grandes relógios. Muito obrigado para você e até o próximo vídeo.